para cá, a igreja continua até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque foi eu que edifiquei, está firmado na rocha. Enquanto o inferno está parado ou está agindo, a igreja também está agindo, a igreja está indo avante, porque a igreja do Senhor, ela não para, ela continua indo avante. Aleluia! Jesus, após a sua ressurreição, passa 40 dias com os discípulos, consolando, orientando, ensinando. E após 40 dias depois da Páscoa, Jesus diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão receber um revestimento de poder tal que vocês não vão ficar parados. Vocês vão proclamar este evangelho não somente em Jerusalém, não somente em Samaria, não somente na Judéia, mas até aos confins da terra. E é interessante, irmão, dizer que Jesus falou: vocês vão ser a minha testemunha na terra. Havia um homem muito conhecido, os irmãos conhecem, chamado Billy Graham, já está com o Senhor há muito tempo. Ele recebeu um convite dizendo da corte dos Estados Unidos, dizendo: olha, nós temos um convite para você. E ele disse: qual é este convite? Nós queremos que você se candidate a presidente dos Estados Unidos, porque você tem uma grande influência, você fala bem, você prega em todos os lugares e possivelmente você será eleito. E ele disse para aqueles homens: olha, eu agradeço o convite é muito bom, é uma honra poder representar ou ser presidente dos Estados Unidos das Américas, é uma grande potência, foi e é uma grande potência. E eles olham para aquele homem e ele diz: mas eu não posso aceitar. E eles disseram: mas por que você não pode aceitar? Ele disse: eu não posso aceitar, porque eu já tenho um cargo, um privilégio maior que ultrapassa a presidência dos Estados Unidos. E ele disseram: qual? Ele disse: de ser uma testemunha de Cristo na terra, de ser um embaixador de Cristo na terra. Quem sabe você olha para si e diz: eu não sou ninguém, eu não valo nada, ninguém me vê, mas Jesus está te vendo você pregando, Jesus está te vendo você na escola, vivendo uma vida de santidade e sendo uma testemunha de Deus na terra. Aleluia, aleluia. E agora os discípulos. Jesus é assunto aos céus. É curioso, irmão, que eu escrevo para falar e às vezes, quando chega na hora da pregação, nós não falamos o que está escrito, porque Jesus manda do céu. Já tentei várias vezes, mas sempre é assim. Mas Deus tem os seus mistérios, deixa Deus trabalhar, aleluia. E agora os discípulos, Jesus é assunto aos céus, mas os discípulos poderiam ficar tristes. Não, ele estava debaixo de uma promessa. E qual era esta promessa? A promessa era: vocês vão ser revestidos de poder. E Jesus sobe ao céu. O dia de Pentecostes estava se aproximando, faltava 10 dias. E os discípulos foram para onde? Foram se lamentar, foram chorar, foram para casa? Não, os discípulos se reuniram para quê? Para orar e esperar a bendita promessa. E eu quero dizer, irmão, e pensar, quem sabe os discípulos na sua oração diziam: Senhor, tu prometeste o Espírito Santo, nós estamos esperando. Passa um dia, passa 5 dias, passa 6 dias, passa 7 dias, e a palavra, a oração era a mesma: manda o teu Espírito, nós queremos incendiar Jerusalém com poder e avivamento. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos e em constante oração e assentados em um certo lugar. E a Bíblia diz que de repente encheu-se a casa com um vento veemente que encheu toda a casa, e foram vistas por ele língua como de fogo. Agora os discípulos estavam cheios de poder. Jerusalém já não seria mais a mesma. E é interessante dizer, irmão, que na primeira pregação de um homem que era pescador,
de um homem que não tinha muita letra. A Bíblia vai dizer que agora ele se levanta e diz: olha, nós não estamos embriagados, mas se cumpriu o que foi dito pelo profeta, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. E o resultado, irmão, foi quase 4.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizadas. Chega no capítulo 3. Agora Pedro e João, eles vão para o templo orar. E a Bíblia vai dizer que chegando na hora nona, era 3 horas. Chegando ali na hora nona para orar, havia um homem que estava sentado na porta formosa, e aquele homem era colocado na hora de mais pico de gente. Era uma estratégia que eles tinham de colocar aquele homem ali para pedir a esmola. E ele olhando para João e Pedro, pediu uma esmola, mas João e Pedro era diferente. João e Pedro era diferente. Na escola adolescente é diferente. A mocidade também é diferente nas escolas, faculdade. Os irmãos no emprego ou em casa é diferente. Porque há uma chama que queima em nosso coração e o Espírito Santo habita em nós. Oh, glória! E ele pediu uma esmola, dizendo: olha, nos dê uma esmola. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João olhou para ele e disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, isto nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, irmão, fazia quase 40 anos que não andava, era coxo desde nascença. Quem sabe aquelas pernas debilitadas. E Jesus lá do céu, aleluia, curou aquele homem dá um pulo. E agora aquele homem que estava na porta, entra no templo para adorar a Deus. É interessante, irmão, dizer que, em uma determinada ocasião, um padre chegou para um certo homem de Deus e disse: olha, a igreja não pode dizer mais que não tem prata e nem ouro, porque nós possuímos muito ouro e muita prata. E aquele homem pentecostal, crente protestante, olhou para o padre e disse: olha, vocês podem até ter ouro e prata, mas onde está o levanta e anda? Aonde está a unção que vocês não têm? Era sobre a forgimentia. Agora é o capítulo 4, como forma introdutória. Capítulo 4, Pedro e João é preso. E aqueles homens formam um conselho e diz: olha, vocês pregam em nome de quem e autoridade de quem? E no capítulo 4, versículo número 8, a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar para aquele povo. Mas o capítulo 5 chega e a Bíblia vai dizer que os discípulos começam a pregar nas ruas. E agora aqueles homens prendem os discípulos, mas Deus envia o anjo. E a Bíblia diz que as portas da cadeia são abertas. E os discípulos poderiam ficar com medo. Não, irmão, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, estava tão transbordante, que agora eles vão para o templo pregar a palavra de Deus. O capítulo 6 chega, e Estevão é escolhido para organizar as mesas, e a Bíblia vai dizer que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que eles fazem de tudo para parar a igreja, para parar Estevão. E matam Estevão no capítulo 7. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, no capítulo 7, versículo 58, aqueles homens pegam pedra e matam a Estevão, e pegam as suas vestimentas e depositam aos pés de um jovem Saulo. Saulo agora, vendo aquilo,
sendo muito zeloso pela lei, extremamente zeloso, fariseu, possuía 2 cidadanias, era um poliglota, falava várias línguas. Agora Saulo, vendo aquilo, alegrou o seu coração. Quem sabe o sacerdote que não estavam conseguindo parar a igreja, diz para Saulo: olha, nós precisamos de um homem como você para parar este povo. Nós precisamos de um homem que seja brabo, o homem que para este povo. Eles não estavam conseguindo parar. No capítulo 8, a Bíblia vai dizer que houve uma grande perseguição, de tal forma que os discípulos, eles vão para outras partes, certos apóstolos que ficam em Jerusalém. Aleluia. Capítulo 8, Paulo estava arrebentando, Saulo estava arrebentando com tudo, parando tudo, prendendo, matando, fazendo que os crentes blasfemassem ou negassem a fé em Jesus. O capítulo 8 passa. Capítulo 9, Saulo, com aquele gosto, me permite, com aquele gosto de sangue na boca, dizendo: olha, em Jerusalém nós paramos um bocado, mas em Damasco tem muita gente ainda que professa essa fé em Jesus de Nazaré. Vamos parar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele pega um carta e vai com vários homens cotados, se sentindo poderoso, se sentindo o invencível, se sentindo o homem que parava a igreja. Mas o dono do céu resolveu marcar um encontro com Saulo. Aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, que brilha mais que o sol. Ele disse: eu vou mostrar a Saulo quem eu sou. Eu vou mostrar a esse jovem quem manda na terra e no céu. Glória, lábrea, sébria, forgue, mintia, sóbria. Eu disse: Senhor, a mensagem é qual? De madrugada hoje. Senhor, a mensagem é qual? A mensagem é qual, Senhor? E o Senhor fala o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E eu disse: mas Senhor, geralmente eu prego sobre esta passagem, mas pregue porque eu tenho um comunicado para a minha igreja. Jesus marca um encontro com aquele jovem. E de repente uma luz tão brilhosa aparece ali. E a Bíblia vai dizer que Saulo, vendo aquilo, juntamente com os que estavam com ele, caíram em terra. Porque na presença de Deus, homem nenhum fica de pé. Quando Deus começa a agir, irmão, o homem pode ser duro, pode ter diploma, pode ter anel, pode ser ditador, pode ser imperador, pode ser presidente, pode ser quem for. Mas quando Deus dá um basta, Deus dá um basta. Quando Deus põe um ponto final, Deus coloca um ponto final. E agora o Senhor aparece a ele. E as únicas palavras de Saulo foi: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Aí Jesus olha para ele e disse: olha, eu sou Jesus. Nessa expressão, Jesus está dizendo: olha, se você lê muito o que está escrito lá em Êxodo, né? Você viu quando Deus falou para Moisés, quando disse: o eu sou vai convosco. Pois é, este eu sou eu. Eu sou Jesus. Eu sou o que sou, Saulo. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, operando eu, operando eu. Quem impede? É pra. Ramanda vassoura.
sobre a forgimítia, é pra chorebedevácia. Ai, como novia sobre a forgimítia sé, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Decamandarabra-xerebedevácia, terra mandou como novia sé. Veja, irmão, o homem perseguidor agora está no chão, com o rosto em terra, cego. O bambambam, o doutor, poligrota, o homem que tinha várias cidadanias, agora está com o rosto em terra, diante do Todo-Poderoso. Se eu fosse perguntar para João, como era Jesus? Eu acredito que ele me responderia, olha, ele tem cabelo branco, seus olhos são como chama de fogo, seus vestidos são comprido e branco, revelando a sua santidade. Na sua boca está uma espada afiada de 2 gumes, a sua voz é como o som de muitas águas. Ah, João, e como ele era mais, João? Olha, Mateus, João, olha, Mateus, ele era aquele que tinha os pés como latão reluzente, aquele que colocou a sua mão sobre mim e disse, não temas, porque eu estou vivo, fui morto, e eis que estou vivo para todo sempre. Olha, se eu fosse perguntar para Marta, Marta dizia, olha, Mateus, ele é a ressurreição e a vida. Se eu fosse perguntar para João Batista, ele dizia, olha, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu fosse perguntar para Pedro, ele dizia, olha, ele é o homem que anda sobre as águas, ele é o homem que multiplica pão, multiplica peixe, sacia o seu povo, ele é aquele que traz alegria para a alma do aflito. E se eu fosse perguntar para Isaías iria dizer, olha, Mateus, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se eu fosse perguntar para Moisés, Moisés dizia, olha, ele é o grande eu sou, ele é o grande profeta que ia vir e veio. Ei, Camandavácia. Eu não sei você, como é que está a sua alma, como é que você chegou aqui? Ei, Camandavácia. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que você se encontra nesse exato momento. Quem sabe preocupado, preocupada. Quem sabe pensando no futuro. E quem sabe você está ansioso com complexo de inferioridade, pensando como é que vai ser meu futuro. Mas o grande eu sou está aqui nesta noite para te dizer, eu cuido do teu futuro. Eu cuido de você. Adolescente, Jesus cuida de vocês. Jovem, Jesus cuida de vocês. Igreja do Senhor, Jesus cuida de vocês. Não vou mais adiante, mas que Deus abençoe, que Deus ajude. Haveria muitas coisas para falar, mas em outra ocasião, Deus permitido, estaremos aqui, em nome de Jesus. Com autorização, meus amados irmãos do nosso presbítero, se há alguma pessoa entre nós que ainda não professa a fé, que ainda não fez a sua decisão, disseram para mim, você ou vai ser preso ou vai morrer. Mas em determinada ocasião, em uma tarde, eu estava em casa e eu disse, Jesus, tenha misericórdia de mim. E neste dia, numa noite, neste mesmo dia, na noite, de repente eu começo a chorar. E eu, sem entender aquilo, eu dizia, mas o que é isso? Eu nunca chorei assim. E aquele choro continuava, eu tentava parar de chorar.
E de repente eu entendi que minha mãe estava no ciclo de oração, na consagração, nos cultos orando por mim. Havia várias dirigentes, ciclo de oração, orando por mim. Eu entendi que era o Espírito Santo que estava me convencendo. E para a honra e glória de Jesus, 10 anos que nós estamos pregando este evangelho que salva, que cura, que batiza, que para muitos você não tem valor, mas para Deus você tem valor. Se tem uma pessoa, venha fazer a sua decisão para Jesus. Obrigado, presbítero.